Ligado na cidade. Hoje, terça-feira, é dia de conversar com a nossa colunista, nossa analista comportamental, Patrícia Rossi. Seja bem-vinda, uma ótima tarde para você, Pati. Oi, Rô, boa tarde. Hoje pelo Zoom, né? É uma pena, eu gosto tanto de estar aí com vocês. Não, mas que bom, né? Pelo Zoom, a gente prefere presencial, claro. Mas já estando conosco é o que importa, viu, Patrícia? Hoje a gente vai falar sobre setênios e comportamentos, né? O que aborda a teoria dos setênios? Eu não conheço, sinceramente, Pati. Rô, antes eu posso te dar um abração? Eu vi um passarinho que falou que hoje você está fazendo um Obrigada, aniversário. querida. Obrigada. Parabéns, Deus abençoe sua vida poderosamente, viu? Amém. É sempre muito importante essa renovação de ciclos, a gente tem que aproveitar bastante. Hoje eu de verdade eu queria estar aí para te dar um abraço, mas recebe meu abraço também sem falta, passar para te deixar um grande beijo. Amém. Obrigada, Pati. A teoria do setênio, ela aborda a seguinte característica, a renovação de ciclos a cada 7 anos. Então, pela filosofia de Rudolf Steiner, que é um filósofo e também pedagogo, criador da filosofia Waldorf, ele aborda que a cada 7 anos existe uma renovação de ciclos, extremamente significativa e importante. E essa renovação de ciclo também ela é muito focada para aquelas pessoas que trabalham com a antroposofia, que é antropos de homens e zofia de que seria sabedoria e conhecimento, ou seja, conhecer a cada dia mais. Mas o que é isso é importante? Falando de uma forma muito simplista, a cada 7 anos existe uma renovação de ciclo, né? Mas essa filosofia ela aborda as 3 grandes renovações de ciclos, que seria do 0 aos 21 anos, que seriam os 3 primeiros ciclos para formar o corpo, então seriam os 3 primeiros 7 anos, para nós formarmos o nosso corpo. Então, ter conhecimento de toda a nossa fisiologia, pela nossa formação fisiológica de todo o nosso corpo, de uma forma íntegra. Então, de 0 a 21 anos, para a formação do nosso corpo. Dos 21 aos 42 anos seria para a formação da nossa psique. Então, seria todo o nosso conhecimento de quem a gente é, de como a gente enxerga o mundo, de qual é o nosso local de pertencimento no mundo que nós vivemos. E depois, a terceira grande renovação do ciclo seria dos 42 a 63 e depois em diante, que seria a forma com que a gente começa a se desenvolver, a desenvolver a nossa individualidade, que aí a gente foca mais para a nossa essência. Entendi. E por que eu resolvi trazer esse tema no dia de hoje? Por tudo que tem acontecido, né? Por esse fato que aconteceu com aquela moça lá de nome Patrícia, em relação ao preconceito que ela recebeu com 40 anos da faculdade. E se a gente pegar e olhar para esse foco, focar, você vai perceber que essas meninas que tiveram esse comportamento, ela está saindo da sua última infância, que foi aquilo que nós falamos há um tempo atrás, saindo do processo da adolescência para começar a entrar no processo de se tornar adulto. Por isso que teve esse comportamento tão infantil, tão infantil, preconceituoso, para não falar ignorante, né? Exato, porque ela ainda está vivendo o mundo infantil dela. Sim. Ela ainda consegue. É como se ela estivesse ali, falando de uma forma muito simplista, é como se ela estivesse brincando com as amiguinhas dela e viesse uma pessoa mais velha para sentar para começar a brincar com elas e elas entenderem que não, que está fora da idade, está fora do momento, está fora do propósito. Então, é uma forma muito simplista de olhar para isso, mas é uma forma também que a antroposofia olha. Né? Ô, Pati, como é que se divide esses ciclos aí, Patrícia? Olha, a gente vai falar de forma correta. Do 1º aos 14 anos seria a fase do ninho, seria a fase do acolhimento, que a filosofia Waldorf incentiva muito, que é
ou brincar, a estar em ambientes mais abertos, a não ficar em ambientes fechados, a fazer a experimentação pela natureza. É uma filosofia onde as crianças têm mais acesso à natureza e, brincando, elas aprendem. Por isso, ele desenvolveu essa filosofia Waldorf. Os 7 primeiros anos é a questão do ninho. Dos 14 aos 21 anos seria a puberdade, seria a fase da adolescência, da identidade, né? Onde tem aquela fase de procurar saber quem ela é, qual que é o lugar dela no mundo. Dos 28 aos 35 é a fase organizacional, que é a fase que normalmente a gente tem a nossa crise de identidade. E a gente começa a duvidar se a gente está fazendo as coisas certas, se a gente está pelo caminho correto, que é essa fase que a gente fala, que é a fase da nossa crise existencial. Dos 35 aos 40 anos começa a nossa crise de autenticidade. A gente quer validar o nosso local no mundo, né? Deixar a nossa marca, viver pelo propósito, dessa forma. Dos 42 aos 49 é a fase de altruísmo. A gente quer manter, a gente quer ter cada vez mais se relacionar com as pessoas, procurar ouvi-las, procurar entender. E aí entra dos 49 aos 56. Aí eu só quero ouvir o mundo. Estou aqui para ouvir o mundo, para colocar a minha participação no mundo, ouvindo o mundo, querendo entregar o melhor de mim para o mundo. E depois dos 56 aos 63 é a fase da sabedoria, aquele momento em que você olha para o mundo e entende que as coisas são do jeito que elas são, e tem aquela facilidade maior de aceitar as coisas com menos julgamento. Entendi. Pati, seu som está bem baixinho, a recepção dele não está de melhor qualidade. Mas eu tenho aqui uma última pergunta, até para a gente encerrar nossa coluna de hoje, se isso aí pode nos ajudar a compreender melhor o comportamento humano, Patrícia. Vou falar um pouquinho mais alto. Melhorou? Tá melhorando, tá melhorzinho. Acho que ficou atrás do meu cabelo. Bom, quando eu sei qual é a fase que a pessoa está vivendo, eu consigo diagnosticar com mais clareza quais serão as ferramentas que eu vou utilizar dentro do processo para ajudar ela a enfrentar aquela fase. Por exemplo, se eu atendo uma pessoa que está na fase aí dos seus 21, 22 anos, eu já sei qual é a linguagem que eu vou falar com essa pessoa, para que ela tenha um entendimento mais fácil das ferramentas que eu vou passar. Se eu já vou falar com uma pessoa que está na fase aí dos seus 35 e 42 anos, eu sei que ela está naquela fase, naquela crise de autenticidade. Então, eu sei quais são as ferramentas, eu sei quais as dores que ela está trazendo, quais são as crises que ela está vivenciando, como que ela está enxergando o mundo naquele momento da vida dela. Então, isso torna muito mais fácil e muito mais assertivo a forma com que nós vamos trabalhar e passar as ferramentas para essa mudança de comportamento. Até para as crises que as pessoas estão passando a cada renovação de ciclo. Eu estou renovando um ciclo a partir de hoje, né, Paty? Sim, extremamente importante. Depois você me passa qual é a idade que você está fazendo, que eu quero ver qual que é o ciclo que você está entrando. Aí eu vou te mandar umas informações super importantes. Legal, vou te passar, sim. Fica entre nós, hein, por favor, tá bom? Com certeza. Só eu, você, o Lanzoni, o Módulo e toda a nossa audiência, Alex, verdade. Paty, muito obrigada, Paty. A gente volta a se falar na outra terça, tá bom? Beijão pra você. Se quiser. Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau. Amém, você também. Ligado na cidade.